muita gente no palco. Aí, para mim, é inviável essa opção. Porque eu vi um teatro, uma notícia de um teatro feito no estilo drive-in. Aí eles não tinham palco, eles ficavam rodeando os carros, eles não se aproximavam, usavam a própria luz dos faróis, né? Uhum. E era todo um outro Paranauê, assim. Não sei também até que ponto, de repente, o público de Vitória não tem uma boa relação com isso. Tipo assim, tem que ter o palco, ou não é teatro, ou a gente não valoriza. Também tem essas coisas, né? Tem isso, assim. Se Eu não não for no vou... Alfa Real, não é bom. Por aí. Lá no Rio de Janeiro, que já tem no Teatro Petra Gold, quem conhece o Rio de Janeiro, que é o Teatro Leblon, o antigo Teatro Leblon. Uhum. Galeria lá. Então, lá já estão fazendo peças já antes desse comunicado que ia liberar o teatro, e eles vendem o ingresso pelo Simpla. Isso, isso. Eles vão uma equipe reduzida, filma a peça com vários cortes e vende pelo Simpla. É um projeto da Ana Nogueira, como é que é o nome do meio? Essa atriz muito conhecida, Ana Maria... esqueci o nome. Ana, não sei o que lá, Nogueira. Legal. Atriz. E aí ela que produz. Então tem o Orciolo, uma galera boa fazendo peça filmada. E tem uma coisa beneficente, né? Deixa eu só pegar o livro aqui. Tem uma coisa beneficente, né? Eu ganhei um auxílio deles. É um auxílio emergencial que eles deram para a classe. Se inscreveram do Brasil inteiro. Eu não sei se ainda está acontecendo. É um auxílio emergencial da Petra Gold. E eles promoveram R$600. E já vem segunda parcela. Tem parcela. Não sei se ainda está valendo. Mas aí eles faziam pelo Simples, a equipe era reduzida e a peça não tinha muita gente. Era no máximo duas, peças que tinham 2 pessoas, no máximo. 2 ou 3 pessoas. Isso, eu vi muito monólogo. E a outra coisa do drive-in o Caco Ciocler, que está no projeto comigo, fazendo a supervisão de direção, da minha direção, ele exibiu um filme no drive-in, né? Aqui em São Paulo. E teatro, estão pensando nesse mecanismo sim, mas teatro tem que ser patrocinado em drive-in, ver pelo carro. Está acontecendo esse movimento aqui em São Paulo, sim. Tudo bem, gente? Boa tarde. Sandra. Boa tarde. Ei, Sandra. Tá linda, tá artística. Tá bem... É minha janela. Tá bem? Você tem uma luz de frente? Não, eu dei uma volta hoje na rua para olhar a luz. De frente eu não tenho nada aqui que eu possa... Vou ver se eu... não tem esse abajurzinho assim, não. Tá. Não. Tudo bem. O que mais? Já tem um texto. Vocês têm a peça. Vamos conversar sobre... Falta... O Wander não vai vir. Tá bom. Perguntei para todo mundo se tem algum problema de eu tirar uma foto no final para mandar para a Cal e para dar uma divulgada no Instagram. Tudo bem para todos? Tudo bem? Tudo bem. Aí depois vocês colocam no grupo seus Instagrams para eu mandar para vocês, tá? Para eu copiar vocês. Então, esse livro é muito bom. Não sei se todos tiveram oportunidade de ler A Preparação do Diretor, ou pelo menos o primeiro capítulo, que é da Anne Burger, que seguiu o método dos viewpoints. Então, esse é o livro dela que não trata do viewpoint, trata como teatro, com uma maneira geral. Tá? E esse primeiro capítulo é muito legal para a gente, que é sobre a contextualização da peça. Se você monta uma peça, para que e para quem você está montando? Ou para que e para quem você faz um texto? Para que e para quem você faz um monólogo? Mesmo que a Globo me mande um monólogo como me mandaram, eu tenho que pensar sempre para quem e para que eu estou fazendo. Então, eu sempre coloco nos meus subtextos sempre uma camada política. Por exemplo, se eu estou fazendo um monólogo de personagem, eu estou querendo falar para muita gente por trás desse texto.
Então, eu estou querendo representar muitas pessoas por trás desse texto. Então, ela lida com a questão da memória aqui, é sempre trazer as histórias do passado, mas tentar ambientar essas histórias no presente. Como é que a gente cria um paralelo? Senão não tem função. A gente vai criar a história de Shakespeare exatamente como ela é, sempre igual a ela como ela é. Eu repenso isso. Vou montar um Nelson Rodrigues. A gente vai montar igualzinho o que é. Eu tenho que me perguntar para que eu estou montando e para quem eu estou montando nessa época de hoje. Esse é o meu pensamento, meu viewpoint, meu ponto de vista. Mesmo que o texto vai continuar igual, mas eu sempre tenho que ter uma metáfora, um subtexto de atravessar alguma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Então, eu grifei algumas partes importantes desse capítulo, e aí a gente vai conversando, tá? Ela botou aqui, na página 29, que é 29 para mim. Montamos uma peça para lembrar de questões relevantes. Lembramos delas em nossos corpos, e as percepções ocorrem em tempo e espaço real. Montamos uma peça para lembrar de questões relevantes. Lembramos delas em nossos corpos e as percepções ocorrem em tempo e espaço real. O que seria isso para vocês? Para cada um. Questões relevantes, lembramos em nossos corpos. E as percepções, as coisas que eu vou falar, do ponto de vista, ocorrem em tempo, que é exatamente o princípio do viewpoint, tempo e espaço, real. Aí, que alguém quer falar, quer delongar, alguém leu, quer questionar, quer falar, quer dar o seu ponto de vista. Senão eu vou seguindo, tá? Ô, Bruno, eu sempre tive essa coisa de montar um espetáculo com essa intenção. Sempre, sempre. E a questão política é muito forte também. Mas, como eu estou com uma certa idade, e aí quando a gente está com uma certa idade, algumas coisas familiares vão surgindo, principalmente quem vai ficar com a mãe, né? Se a mãe é viúva, eu acho assim, são coisas que quando a gente está na idade, por exemplo, da Natália, sei lá, de algumas, a gente não pensa, né? E aí a gente começou a passar por isso, eu e meus irmãos. E o ano passado eu montei o Tempo e os Conways, não sei se você conhece, que é um texto que eu nunca vi significado nenhum para mim, durante esse meu tempo todo. Eu fui achar para poder. E eu me vi chorando no segundo ato, assistindo o espetáculo que eu montei, porque eu tenho muito disso, de tocar as pessoas. As pessoas saíram daquele espetáculo refletindo sobre o assunto, né? Então, eu acho muito importante essa questão de tocar as pessoas, tocar a plateia através do nosso trabalho. Eu concordo contigo, tem uma função muito grande. Realmente ela tem que atravessar a gente, né? Eu fico pensando... Sim, sim. Não, mas quando a gente monta é porque já atravessou. Sim. Quando a gente monta, se a gente escolhe, é porque já atravessou. E arranjar maneiras de falar isso para a plateia. Nem sempre, porque às vezes eu recebo peça por encomenda e para dirigir. Ah, sim, um atravessamento. Eu tenho que cumprir. O Grotov dizia assim: não existe texto ruim. Não existe texto ruim. Existe o performer ruim. Aham. Tá certo. Essa é clássica, Márcia. Porque é o como vai falar. Para isso, precisa se descobrir um lugar de atravessamento. Não tem. Eu recebo os monólogos para fazer teste, não tem atravessamento nenhum. Não me chama atenção. Eu tenho que discutir. Eu tenho que ter, é aí que muda um artista do outro, um poder para atravessar o outro e me atravessar. Eu tenho que ganhar um estímulo, eu tenho que estar entusiasmado. Para isso, eu tenho que descobrir um sentido disso. Senão eu vou virar uma máquina, eu só vou reproduzir tudo que todos os atores já fazem. Muitos já fazem. Mas quando você pega o Matheus Nastergalli, você pega um Celton Mello, que são as minhas referências, que eles sempre, qualquer personagem está atravessando o outro, Daniel Day-Lewis, Sean Penn, Joaquim Fênix,
que traz o Coringa para a história da vida dele, que está baseado na história do defeito dele com as costas. Joaquim Fênix tem um defeito. Ele traz isso, se apropria disso, sabe das suas raízes, que exatamente que a memória está falando, o capítulo, que é trabalhar com quem você é, com as suas raízes. Eu estava dando aula ontem para um aluno que ele tem um sotaque muito forte de Minas, e por muito tempo queria que ele tirasse esse sotaque. Para um trabalho específico, ok. Mas ele tem que respeitar a origem dele. Se ele não respeita a origem dele, o tamanho dele, o cabelo dele, a forma como ele fala, ele nunca vai ter um personagem, porque ele não sabe o que ele é. Eu sou gordo, sou magro, sou careca. Tem que respeitar isso e tem que colocar isso no personagem. Principalmente hoje, que está lidando com pessoas, com os personagens muito próximos de você, porque ficou essa coisa da mídia. Então, da mídia não tem mais tanto histriônico, né? Tanta coisa. Então, a gente tem que se apropriar de coisas do personagem. E sou eu. Eu não tento fazer uma outra pessoa. Eu tento me colocar no personagem, não um personagem que entra em mim. Eu entro no personagem, com a minha cultura, com o meu jeito de falar, com o meu sotaque, com a minha origem. Isso por muito tempo foi uma questão. Acho que tem 3 exemplos muito interessantes. Eu estava morando em Natal, aí uma maestrina ia fazer aquela música, um cantinho, um violão, esse amor no coração. Só que os coralistas eram todos de Natal. Em Natal não fala cantinho. Que é carioca. E aí, por muito tempo, ela ficou se perguntando como iria fazer essa música. Uhum. Depois de pensar muito, consultar pessoas, ela decidiu que seria o mais verdadeiro fazer um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Aí o outro exemplo são 2 peças sobre Lampião, feito por cariocas e feito por brasilienses, né? Aí, por carioca, não querendo dizer que é por um estado, é pelo processo, né? A dos cariocas era horrível, assim, era visível como era uma coisa montada e eu fazia um sotaque que soa muito mentiroso e artificial. E a dos brasilienses, eles não faziam sotaque nenhum. Mas a gente conseguia sentir uma energia muito viva, muito raiz. Aí eu fui conversar com o elenco e o diretor, né? E aí o que eles foram fazer? Eles foram procurar em energias arquetípicas ancestrais deles a referencial para preencher de cultura, dessa coisa profunda cultural, que não ficou nordestino, e eles nem forçavam o sotaque, mas ficou uma coisa que era a verdade deles. Já que não tinha uma característica cultural, né? Eles foram buscar no que tinha de arquetípico, e aí eles procuraram os arquétipos dos orixás, fizeram um trabalho baseado na Graziela Rodrigues e tal, que eu não leio como uma coisa religiosa, mas como uma coisa de procurar a informação do inconsciente coletivo ancestral. Então, eu acho que quando ela fala de memória, e como eu morei em diferentes regiões, eu percebo claramente o que é um recifense, um baiano, um gaúcho e um capixaba se movendo é muito diferente. Inclusive, fazer oficina com várias pessoas de vários estados é muito legal. Eu acho muito legal, eu conversei aqui em casa. É muito interessante, você tem sotaques, tem um ponto de vista de vários lugares. É muito bom, é muito boa essa conexão que a gente tem hoje, assim, que era difícil, né? Mas é difícil porque também a gente não toca, mas é isso que você falou, Márcia, é muito bacana. Logicamente, tem projetos que realmente você tem que fazer o sotaque, né? Aí você tem um trabalho todo de pronúncia, tem todo um trabalho lá que tem que ficar. Mas é como um trabalho de composição, tipo assim, o sotaque é um trabalho de composição. Se eu vou compor um personagem que vai andar assim, ou que vai falar assim, todo carioca, puta que pariu,
eu tenho que preencher isso com alguma coisa minha. Sim, é isso aí. Para mim é a mesma lógica, assim. Isso aí. Né? Eu não me esqueço também de um personagem que você estava falando agora, foi me remetendo aqui, do Bruno Garcia, no Lisbela e o Prisioneiro, que ele faz um carioca recifense. Então, ele tem a cultura dele nordestina, mas ele faz no filme um carioca que volta para a cidade. Então, fica muito difícil. Ele... Bruno Garcia é de Recife? O Bruno Garcia é de algum lugar do Nordeste, mas não é carioca, não. Ele não é carioca. Não é de Recife, não. Não, né? Ou pode ser baiano, não sei. Mas ele não é carioca. Ele é de Recife, ele é rico. Aquele corpo dele é muito rico para ser de Recife. Ele não é... Deixa eu ver, Bruno Garcia. Mas aí, ele tem essa... Eu vou ver aqui. Ele usa essa dicotomia da origem dele, da origem que ele tem como ator, com um personagem que ele tem que fazer. E esse dicotômico, e esses contrastes, é muito bom para quem vê. Porque eu não entrego tudo para o espectador. O espectador fica assim, o que é isso? Mas é muito bom, mas o que é isso? Que a gente está sempre querendo entender racionalmente, começo, meio e fim. Mas a gente, quando vê um personagem assim que eu vi, eu achei muito bom, porque... É Pernambuco. Pernambuco, olha aí. Rica. Rica, bicha rica. Tá vendo? É isso que eu tô falando. E ele criava um personagem carioca, ele mora aqui no Rio, ele mora lá no Rio. E com essa coisa do Nordeste, é muito bom. Então, essa questão de estar em contato com a cultura é muito, muito importante. Muito ter contato com o seu centro, com a sua origem, com a sua memória, com a sua história. Você ia falar alguma coisa, Fátima? E aí eu te cortei falando do Bruno Garcia. Não, porque assim, agora eu estou aqui refletindo, pensando nisso. O trabalho do diretor, às vezes, é autoritário, né? Porque ele precisa... Aí vocês vão conversar sobre isso aí, a Bel e todo mundo. Que a gente pensa de uma maneira de passar o que a gente está sentindo, né? Entrar. Mas a gente usa os atores. Aí você falou sobre a questão do teu texto, que às vezes você recebe e você tem que dar um jeito de se conectar com o texto. Eu fiz um trabalho com meus alunos explicando, inclusive da minha vida, né? Nas oficinas, eu fui explicando sobre isso. Aí eles conversaram, porque eu juntei o meu grupo de teatro adulto e adolescente. Eu fiz um espetáculo só, 3 atos. E cada um era um personagem no ato. Não sei se vocês conhecem O Tempo e os Cons, é uma peça que começa em 1920, depois passa para 37, já velhos, né? E depois retorna para 1920. Na realidade, o segundo ato, as crianças falam que é um spoiler, né? O segundo ato, as pessoas assistem o terceiro ato já sabendo o que vai acontecer. Aí já fica bem assim, filha da puta, que eu não sei o quê, porque já sabe qual foi o filho que sacaneou a mãe, já sabe de tudo. É muito bom você ter 2 horas de espetáculo, é muito bom. Então, eu tive que fazer esse trabalho com os alunos, até deles fazerem uma pesquisa com avós, né, com os pais, conversarem, que a gente vai chegando aí aos 40, aos 50, vem a briga dos irmãos, quem vai ficar com os pais, né? Quem vai ficar, para não botar no asilo, quem vai ficar. É duro, dói, dá vontade de chorar, mas é uma realidade, né? Sim. Eu noto também isso. Cada idade da minha vida, eu me interessei por um tipo de temática ou por um tipo de estética. Né? Então, eu vou dar... isso é importante. Olha, eu vou dar seguimento aqui aos trechos que eu marquei para a gente conversar. Ela fala, a Anne Burger fala, ao ler a peça, toco na questão com a minha própria sensibilidade. Sei que a peça me tocou quando as questões agem, provocam ideias e associações pessoais, quando ela me assombra. Nesse momento, tudo o que vivencio no cotidiano está relacionado a ela. Eu vejo esse momento de identificação, quando você trabalha na identificação entre plateia e personagem que está no palco. Essa associação. Que ela fala assim, sei que a peça me tocou quando as questões agem e provocam ideias e associações pessoais.
quando ela me assombra. Então, é sempre muito bom. Eu vou dar um parênteses aqui, que eu trabalho muito com os 3 S. Eu falei isso na primeira aula? Não. Você falou que trabalhava com eles e que ia explicar depois. Então, eu acho que é o momento, é agora. Primeiro S. Sempre quando eu dirijo alguma coisa, eu penso em 3 S, que é síntese. Então, o poder de síntese, o poder de surpresa e o poder de suspensão. Então, eu vou explicar o que são esses. Síntese qual é a capacidade de eu ir direto ao assunto sem, como no teatro a gente fala, de colocar gorduras. Qual é a capacidade de performer? Eu falo performer porque o Viewpoint trabalha muito com os performers. Qual é a capacidade de performar sem você colocar muitas arestas? Vai direto ao ponto. Não fica escamoteando. Isso é a síntese. A capacidade da surpresa é o que você segreda para o público. É aquela história do discurso paralelo. O discurso do ator está sendo dito com as palavras que estão escritas, mas o performer, o ator, a pessoa, está querendo dizer uma outra coisa, ou uma mesma coisa de uma outra forma, ao mesmo tempo. Eu tenho consciência. Tem uma hora na peça, nessa drama Dispersone que eu mandei para vocês, eu estava dirigindo lá ontem, os atores, e aí tem uma hora que uma personagem fala assim: agora é Marla, agora é a hora de falar de mim. Aí eu dei uma indicação para a atriz de falar o seguinte: agora é a hora, um subtexto, né? O famoso subtexto. Agora é a hora de eu falar das mulheres. Mas ela não está falando agora é a hora de eu falar das mulheres. Ela está falando agora é a hora de eu falar de mim. Só que a surpresa, o segredo é esse. Ela está segredando isso do público. E a síntese, surpresa e a suspensão. A suspensão é a capacidade de você manter o fio entre o que você fala e quem está te assistindo esticado e tensionado, ou às vezes frouxo. Tensionado, frouxo. É sempre esse... Leonardo Marques. Vamos ter uma novidade hoje. E o Márcio saiu. O Leonardo entra, o Márcio sai. Então, é essa capacidade de tensão entre o espectador e o ator. Então, surpresa é surpreender quem te ouve com pequenas escolhas, seu discurso com pequenas escolhas. Surpreender é o famoso cenas dos próximos capítulos, né? Por que faz você querer ver ainda uma novela, sei lá, ou qualquer outra coisa depois? Que isso te deu uma surpresa. Você, quero ver. A síntese, capacidade de ir direto, não ficar arestando muito, e a suspensão, esse fio tensionado entre o ator e o espectador. Tá? Esses são os 3 S's que eu tento trabalhar o máximo que eu posso com os atores. Tá falando demais? Vamos cortando. Vai direto ao assunto. Vai direto. Não fica muito. Cadê teu discurso de surpresa? E cadê seu fio tenso? Fio tenso está na forma como você executa. É na forma... Você podia dar um exemplo concreto em cena ou em atuação agora de como... do que é que você está falando? Porque quando você fala, eu me remeto a 1000 coisas. Eu queria entender direitinho. Vou tentar gerar algumas... Agora, eu não tinha pensado, mas eu vou gerar aqui um... Eu acho que quem viu Coringa, não sei se todos viram, mas o Coringa do Joaquim Fênix, para mim, é extraordinário a cena. Não sei se... Eu vou tentar remeter a cena aqui. Se tiver faltando alguma coisa, alguém me lembra. Ele tem uma cena com a mãe e ele dança com a mãe. Tem uma hora que ele está vendo a televisão, a mãe é uma pessoa sedentária que fica lá muito preocupada com ele, ele tenta emprego o tempo todo, ele volta para casa e aí tem uma hora que ele dança com a mãe fingindo alegria. Ele está rindo, está sorrindo, mas ele está segredando ali uma puta frustração. Ele brinca com a dicotomia. Ele não fala isso, mas a gente percebe isso. Isso, para mim... Acho que o Coringa do Joaquim Fênix, ele mantém um fio esticado o tempo todo.
aquela cena que ele tá no... que ele mata, que ele cria primeiro assassinato dentro do metrô. Eu não imagino que ele vai fazer aquilo. Então, o jeito de interpretar dele, ele não mostra que ele vai matar os caras. Pelo contrário, ele mostra que ele não tá nem aí. Ele tá tímido, estão batendo nele, tá rindo. Quem não sabe do filme, quem não acompanhou nem o spoiler, fala, esse cara vai sofrer mais uma agressão e ele não vai fazer nada. Mais uma vez ele vai ser oprimido. E aí ele mata os caras. Então, essa forma de interpretar, de surpresa, caraca, ele matou os caras. É muito interessante. Você não pode dar tudo para quem está te assistindo. Você tem que fazer com que a pessoa vá até você. Isso é do roteiro. Mas isso é uma surpresa que está no roteiro que o Joaquim Fênix reforça na atuação. Isso. Mas, por exemplo, eu tô com um monólogo do Pozo do Beckett. É Pozo? Né? E aquele monte de palavrórios, né? Por exemplo. Ou eu estou fazendo uma coisa chata, assim. Uma parte do texto que é um monólogo, um bifão chatésimo, que ninguém sabe por que está lá, mas é porque vão manter o texto e tal. Como é que você entende quando não há quando o assunto não é interessante, não é cativante? Eu estou lendo uma lista telefônica. Eu tenho como criar essa suspensão? Tem, porque você vai escolher o momento de suspensão do texto. Você vai eleger um momento ali que seja interessante para você e que você supõe que seja interessante para o público. Por exemplo? Por exemplo, eu estou no viewpoint, eu estou jogando, como eu falo aqui na direção. Joga algumas coisas fora. Fala essas coisas sem muito peso. Fala, vai falando. Fala. Pausa. Suspende. Tá. E aí você vai para uma outra cadência de fala. Tô entendendo. A coisa da música. A coisa da música. A coisa da música. O contraste. A tensão de suspendeu. E vai para uma outra linha de fala, uma outra linha de cadência. Que não está... É uma coisa que não está na dramaturgia, mas está na dramaturgia do subtexto. Exatamente. E está na dramaturgia de qualquer forma se quer. Fica com esse poder, assim, síntese. Se o diretor falou para você falar aquele texto e para você não é tão interessante, cria a síntese. Qual é a síntese? Joga fora esse texto. Vai falando, blá, 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 blá. Chega no momento que você acha realmente interessante, suspensão, pum, pausa. Suspende, porque vai fazer eu como espectador. Ou muda a voz, ou dá um acento num lugar diferente. Dá pausa. Da própria suspensão. Suspensão é diferente da pausa, né? Suspensão é que você está em ação, né? Você faz com que o outro fique querendo, ávido a saber o que você quer falar. E por que você fez isso? Por que você parou de falar? Esse porquê, como espectador, já é interessante para mim. Caraca, por que o Márcio parou de falar? É um estranhamento. Você leva no espectador um estranhamento. Entendi. Porque eu chamo isso de preenchimento das pausas. Pode ser um caminho. Eu chamo isso de preenchimento das pausas, que é tipo assim, se você não para assim, tipo assim, oi, Bruno, oi, Sandra. Tá tudo bem com vocês? Ninguém faz isso na vida real. A gente sempre preenche as pausas. Então, oi, Bruno, oi, Sandra. Tá tudo bem com vocês? Ou pode... E aí essa ação física vai denunciar que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Exatamente. Ou pode ser, oi, Márcio. E aí, Sandra, tudo... E aí, tudo bem? Pode ser uma ação fora. Tinha um menino fazendo aquele negócio do Gogol, que o menino enlouquece, Diário de um Louco. Tinha um menino da Paraíba que ele fazia isso de uma forma que só as 3 primeiras filas notavam
Então, as 3 primeiras filas achavam o espetáculo foda. Quem estava da 4ª fila em diante achava o espetáculo uma merda. Ele fazia só isso. Ele apertava o guarda-chuva. E você percebia naquele momento que ele estava enlouquecendo. Que era ali que você percebia que ele estava enlouquecendo. Assim. Uma ação física. Mas isso só era percebido Era muito interessante. As pessoas que viram no mesmo dia que eu, que estavam um pouquinho mais longe, acharam o espetáculo um saco, e quem estava bem mais perto notava essas coisas e ficava ligado, assim. Sim, aí o diretor, eu acho, não sei qual é a estrutura de produção, tem que pensar que o público tem que estar próximo, de repente. Mas era um teatro pequeno. Porque a forma como o espectador vê a peça modifica totalmente o conceito. Teve uma peça, não sei se foi para aí ou foi para perto de vocês, chamado Caranguejo Overdrive. Eu já ouvi falar. Então, eles trabalhavam com areia, eles trabalhavam com substância mesmo, com questões concretas. Areia, o próprio caranguejo dentro de uma gaiola, e água, tudo no palco. Aonde estava a plateia? No palco. Porque a plateia tinha que entrar em contato com aquela textura, com aquele cheiro, com aquela... Uma instalação, né? É igual uma instalação. Modifica tudo, Fátima, porque faz do espectador criar história junto com o ator. É isso que é maravilhoso na porra do teatro. Não é dar tudo. Tem que ser capaz de criar a história. Por isso que o Viewpoint é bom, porque ele dá abertura para o espectador fazer a sua própria história. E você pode criar uma história, contar uma história de começo, meio e fim, mas você pode dar lacunas de opções para o espectador. É a minha forma de ver, eu vejo a forma dos viewpoints, é isso. É um trabalho de ponto de vista, trabalho sobre o ponto de vista de construção do espectador. Então, o cheiro é importante, a textura é importante, o espectador se sujar um pouquinho com a terra é importante para a contação dessa história ter força. Eu acho assim que o ator, o professor de teatro principalmente, ele tem que pesquisar todas as áreas, né? Eu sempre gostei muito das artes plásticas, fui professora de História da Arte durante um tempo, 30 anos, e eu lembro que quando eu fui na Bienal de São Paulo, uma das vezes, eu fui numa instalação onde era sobre a guerra, o tempo era sobre a guerra. Então, a montagem era numa sala fechada e entravam 2 pessoas de cada vez. Areia, sangue de animais, sabe, mortos, né, espalhados, uma bicicleta totalmente retorcida, assim, é imagem de guerra mesmo, a coisa, e barulho, o som, né, lá no gravador e tal. Você entrava e você sentava naquele banquinho no meio da areia, cheirando sangue, eu nunca fui, né, graças a Deus, nunca presenciei graças a uma guerra, mas você tinha ideia que estava numa guerra. Depois disso, eu comecei a amar instalações. Quando eu morava no Rio, uma vez uma amiga da minha irmã estava lá em casa, em Botafogo, e ela morava em Niterói. Ela ia embora. Eu ia no Paço Imperial numa instalação. E ela quis ir comigo. Era analista de sistemas, igual a minha irmã, quis ir comigo. E foi. Ela passou mal. Era do Arthur Barrio. É um cara super famoso na área de instalação de artes plásticas. E eu lembro que a Lúcia passou mal. Porque o cheiro da vela, o cheiro, que eles fazem justamente isso, que as artes visuais está cada vez mais próximo disso também, de você parar com essa história de quadrinho na parede e você observando. Você está ali tocando, tem instalações que você toca, que você sente. Então, acho que gostei dessa ideia, essa coisa de botar o público junto, né? Eu acho que é o futuro do teatro, assim, pré-pandemia, eu achava que era muito futuro do teatro, assim. Então, peça vendada, peça que você vive, peça que você é o personagem, aquela coisa do Donassi, do Viagem ao Centro da Terra. Eu não assisti, mas me contaram, né? E eu sempre achei, o que é que o teatro tem a oferecer que a televisão não oferece, né?
O que é que isso é vivo, está ali. Tem uma pessoa caindo na sua frente, você se suja de terra, é uma experiência. Eu acho que é o futuro do teatro, é ser uma experiência. E agora, por último... E não só uma história contada. Porque a história contada eu ligo Netflix e tá massa. E agora, por último, foi a Denise Fraga com a história via plataforma do Galileu Galilei, onde, 2h30 da manhã, eu estava sozinha no computador chorando, eu levantei e aplaudi de pé. Por quê? Em determinado momento, ela chorando no texto, ela fala, a Terra é redonda, e ela começa a repetir isso. E vai passando tanta coisa na nossa cabeça que a gente está vivendo, que a gente está presenciando, e eu fui me arrepiando, e as pessoas no chat colocando, isso mesmo, isso mesmo. Então, a cara, ela estava sentada olhando para a câmera e falando, e rolava as lágrimas. A Terra é redonda. Então, é isso, é tocar. De alguma maneira, até se for pela... Tem que tocar o público, tá certo, Bruno? A gente vai ter que descobrir essa maneira, essa nova ferramenta, né? A gente está abrindo nos teatros, mas eles não vão ser iguais, vai ter esse isolamento. Nós, como pessoas que estamos aqui querendo, ávidos a fazer algo para alguém, o teatro faz algo para alguém, para a gente e para alguém. Nós modificamos, eu falo por mim, quando eu modifico alguém, eu não tenho mais matemática. Minha matemática é essa. Eu faço para o outro. Então, eu tenho que pressupor como o outro pode vir a sentir. O que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer isso, mas eu vou fazer de todas as formas para tocar o outro. Seja alguém vendo o ensaio antes da estreia, seja alguém vendo o processo, nesse caso agora dessa peça que eu estou dirigindo, seja eu mandando todos os ensaios para o Caco Ciocler, para ele olhar, para que ele não está envolvido, e tem que ser uma pessoa que não esteja envolvida, para ela ter um ponto de vista de fora, de público mesmo, sem ter uma questão sentimental afetiva com o coletivo. Eu sugeriria, quando dirigir, sempre chame alguém de fora. Sempre chama alguém que não tenha contato com o projeto. Para ver se tocou, né? Para ver se conseguiu tocar. Aí eu vou andar. Também tem que ter o filtro se é uma pessoa de teatro, se é público e se é amigo dos atores. Eu sempre acho legal, assim, sim. Eu acho legal ter os três. Sim. Mas é sempre importante filtrar, tipo assim. Claro. Né? Eu ouvi coisas maravilhosas de plateia que eu considerava ignorantes, não sei o quê, que eles disseram assim, meu Deus, como eu sou burro. Os caras muito mais inteligentes que eu, com detalhes assim que eles perceberam que eu nem tinha colocado. Assim. Eu sempre chamei gente que não era da área. Mas, como eu já tinha contato com a própria equipe que já era da área, estava envolvida, eu chamava alguém de muita importância para mim. Se o Caco Ciocler sentasse para ver meu ensaio, ele deu uma importância. Mas eu sempre chamava um amigo fora, um biólogo. O que isso está passando para você? Qual é a mensagem? E aí eu sugeriria, como a Fátima falou da Denise Fraga, eu sugeriria o do Matheus Nastergalli, que é o vídeo do Sesc, do teatro. Desconcerto? Vale, eu posso mandar um link depois, eu anotei aqui para mandar para vocês, que foi um lugar, assim, para mim, uma experiência pessoal de espectador, que eu vi o vídeo e não gostei. Eu falei, mas era o meu preconceito. Eu fui com um conceito, assim, teatro, e foi bem no começo, assim, já faz 2 meses atrás, esse vídeo. E aí eu falo, não, cara, não tá legal, não chega, não aproxima. Passou 2 dias para cair a ficha. Eu falo, caraca, é genial. É genial o que o cara fez. Genial. Eu fiquei com a imagem na cabeça. Sabe aquelas peças que tu fica com a imagem na cabeça? O que ele faz? Ele faz um corredor da casa dele, ele bota uma câmera parada lá no final do corredor, com áudio ótimo, isso é primordial para fazer um texto em casa, uma cena em casa. E aí ele bota nessa lacuna dos corredores refletores, como se passando por cômodos. Então ele vai andando pelo corredor, ele vai sendo iluminado, mas tem uns pontos de escuridão. Então ele faz o texto, conseguir entender visualmente, assim,
Eu vi. Um corredor grande, e pensa que nesse corredor grande, com a câmera lá no final, ele está no extremo oposto da câmera, e vamos supor que nesse corredor tem a porta do quarto que está aberta com um refletor banhando o corredor. Aí na outra porta é o banheiro que ele botou um refletor. Então ele vai andando e ele é iluminado nesse ponto que ele está na frente do quarto. Aí ele anda aqui, está escuro. Aí ele anda aqui, está claro, está refletido. E ele anda para a sala, tem uma ambientação de luz. Então ele faz tudo nesse corredor. Eu achei genial. E é um texto sobre a mãe. É um texto sobre a mãe. E ele está vestido de mulher. E tem uma hora na gravação que eu vejo muitos produtores falando: para de querer tá tudo bonitinho, certinho. A galera quer o erro. A galera quer uma coisa que saia do comum, do senso comum, do certinho. Então, vou dar um exemplo. Na hora que ele está fazendo uma cena super densa, forte, late um cachorro, que é o cachorro dele na casa. E ele continua fazendo, ele olha, ele faz. Depois, esse cachorro cessa. Para meu ponto de vista, o cachorro me deu uma questão de isolamento dessa pessoa que só vive com cachorro, que me deu uma depressão. E aí ele poderia, no meu pensamento, parar o vídeo. Teve o cachorro? Para o vídeo. Mas o cachorro foi, para mim, uma grande peça fundamental para eu entrar no estágio da depressão, do isolamento, da solidão. Dessa senhora que morre só com cachorro. Então, isso vale a pena a gente descobrir essas formas de fazer coisas em casa. Enfim, para quem está buscando trabalhar com o que tem em casa, com a estrutura que tem na sua casa, e descobrir a memória dessas coisas da sua casa. Mostrar, de repente. Ele mostrou a casa dele, é tão bonito, tão... Enfim, trabalhou ali alguns objetos que têm significados. Sim. Com significados muito fortes dentro da história. O violão, os livros. Exatamente. Porta-retrato, piano. Mas, Bruno, olha só, a gente que trabalha, não sei o Abel, eu não sei quem trabalha com online, infelizmente as pessoas não são como a gente, né? Aqui eu estou no quarto da minha filha, né? Afastei a poltrona, que está cheia de roupa e tal. Mas existem pessoas que saíram até do curso porque não querem mostrar a casa. Eu tenho uma aluna minha, eu tenho duas até, que elas fazem de tudo para focar no lugar. Então, assim, o que eu fiz com os meus alunos? Eu estou nesse procedimento aí da descoberta de peças, de cenas online. Eu pedi para que eles pesquisassem e tirassem fotos de um ambiente onde eles acham que é um palco, né? Uma parede, uma cadeira, uma janela. Inclusive, eu falo com eles, eu não quero conhecer a casa de vocês, né? Mas eu quero que vocês trabalhem esteticamente o olhar e me mostrem. E eles me mandaram fotos de uma cadeira diferente, de uma parede diferente, de uma janela diferente. Então, eu estou trabalhando em cima disso, do que eles estão me mostrando. Agora, eu adoraria fazer um trabalho, por exemplo, de quando eles acordam até, sei lá, começar, mas muitos não gostam, infelizmente. Isso, para mim, é uma conquista. Por exemplo, a gente está com um projeto, eu e minha esposa, chamado Daqui de Dentro, que é um projeto de casal dentro da casa. E a gente começou esse projeto que cada cômodo tinha um telefone celular com a sua câmera ligada. E uma outra pessoa não estava aqui em casa, estava numa outra casa, e ele fazia a edição das câmeras, como se fosse uma suíte de televisão. Você vai, câmera 1, câmera 2, da casa dele, pela plataforma de YouTube. Então, a gente ligava todos os telefones no Skype, ele captava o som pelo Skype, cada telefone com um Skype diferente, 3 telefones com Skypes diferentes, com contas diferentes. Então, uma câmera no meu banheiro, outra câmera na sala, outra câmera no quarto. E a gente ia fazendo um roteiro, que tinha um roteiro específico, passando por esses cômodos. Mas a gente não sabia onde estavam os cortes. Era um Big Brother, né? Gostei da ideia. Brother era um cara editor que lidava, tem que ter uma internet boa, porque puxa muito, senão cai, quebra a transmissão, papapá.
E aí teve um determinado momento que a gente depois tinha um chat com quem estava assistindo. E tinha um outro detalhe, que a gente trabalhava com interferência do público. Então, o público podia mudar a nossa história no chat. Então, por exemplo, se a Natália falasse, eu gostaria que ele... É como eu fiz com vocês, um objetivo, né? O objetivo pessoal. Eu gostaria que o ator, o marido, em algum momento, falasse sobre a mãe dele. E aí, mas como é que chega isso até o ator? Tinha o ponto do diretor, do corte, o cara que faz o corte. Aí ele falou que no chat a Natália falou para você, em algum momento, falar sobre a sua mãe. Eu guardava essa informação e descobria o momento que eu iria fazer isso, para não ficar descontextualizado. Então, a gente trabalhou num certo grau assim, de experimentação para a gente e também de... ele falou aquele... Não, o público, né? Eu pedi. Em cena, é meu... E aí se reconhece. Você não tem isso gravado, não? Então, foi um piloto. O piloto, por uma questão... A gente vai voltar a fazer, mas a gente fez um piloto. Esse piloto, por questões de transmissão, não deu muito certo, porque caía. Quando fizer, me chama para a plateia que eu quero. Tá bom, vou chamar todos vocês. Cava o áudio, às vezes era fogo, porque um é a imagem. Aí só quem trabalha com isso mesmo. Um é a imagem, a outra é o som. Às vezes o som e a imagem não estão juntos para transmitir. Né, Natália? Você deve saber disso, né? E aí perdia, porque eu já estava em outra cena com a voz lá. O som é mais preocupante. Em 2015 eu montei um musical aqui em Petrópolis, jurei nunca mais montar. Musical é uma coisa muito cara, né? Muito cara. Você, para montar, tem que ser muito... Nossa, é muito caro. E, desculpe a expressão, o que cagou várias vezes foi essa questão do microfone, aquele pequenininho que a gente aluga caríssimo, que bota o microfone... Auricular. Ai, olha, aquilo dali é uma praga. Aquilo dali dá microfonia, caga tudo. Então, no ouvido? Melhor no gogó mesmo. É no ouvido? Aqueles Não. de... Sim. Isso, só que a gente botava aqui. O que tinha para alugar em Petrópolis é aquele que vinha por dentro, tinha um pregador que ficava aqui e tem uma... Você fica com ódio, porque é caro pra caralho. E aí você... Isso aí. Puta, como é que esse som tá falhando? Mas na realidade, Márcio, aquilo dali tem que ter um técnico hiper, super, mega especializado. E aqui não tem, aqui em Petrópolis... Pois é, mas o que irrita é isso, que são caros os técnicos, o equipamento... muito caro. O musical é muito caro, esquece. Vai ficar eu pra outra trabalhei vida. com o pessoal da escola de música e eu descobri que não precisa ser tão super, hiper especializado, não. Tem que saber só um básico, sabe? É que o cara não sabe o básico, mas ele cobra como se ele fosse super, hiper especializado. Assim. Eu vou seguir um pouquinho. Eu acho que vamos seguir, senão a gente fica conversando. Falar isso, mas não, mas eu tô adorando, tá, gente? É super proveitoso para o lado profissional nosso. É válido. Eu vou para algumas pontuações aqui do texto, da memória, mas aí cada um pode... Eu marquei algumas coisas, a gente pode seguir um pouco, depois cada um lê. Se tiver alguma dúvida, inbox me manda. Eu já falei que o corpo é memória, né? Nossas raízes. Ela deu uma analogia muito bacana que falou que o teatro, as artes, é uma questão assim de fogueira. Quando os povos colocavam uma fogueira, todo mundo ficava em volta desse fogo, sem distinção de raça. Era a hora da contação da história em volta dessa fogueira. Essa poesia dessa imagem é muito bonita, né? Você vai lá para contar a sua história, todo mundo está em busca desse fogo. Falo que o teatro é o microcosmo para afetar o macrocosmo, que é o mundo. Então, ela dá uma situação muito boa, que teve uma peça que foi feita na época dos vaudevilles, né? Em 1665, em Virgínia, Estados Unidos, que fizeram a peça num bar e aí, num determinado momento, alguém falou que aquilo ali era uma blasfêmia, que aquela história que estava sendo contada, era uma mentira. E essa peça, por causa dessa peça, é criado um julgamento e chegam para o juiz, a pessoa acusou a peça, os atores, enfim, de que aquilo era uma mentira, e o juiz fala, eu não posso acusar ninguém porque eu não vi a peça. Finalmente, montam a peça
dentro do tribunal, o juiz alega que aquilo ali é um entretenimento, que aquilo ali não vai modificar a vida de ninguém no sentido deles contarem daquele jeito. Estou querendo dizer o seguinte, que o teatro é uma potência, a arte, de uma maneira geral, é uma potência de modificação. Para isso, tem que saber como você quer modificar. Tá? É uma arma, né? Como o Arthur dizia, né? O Arthur falava que a palavra ela é uma adaga furando o espectador. Ela tem que ter o poder de uma faca que corta, que rasga o espectador. Palavra, quem sabe usar a palavra com suas imagens, modifica uma pessoa. Eu tenho uma pessoa muito próxima que, quando fala, me corta ao meio. É o uso da palavra. Ela sabe usar a palavra. Eu acho que é mais ou menos isso. É lidar com seus... tem uma frase do Isaac Newton que ele fala: se consigo enxergar longe, é porque eu estou apoiado sobre os ombros dos gigantes. Se eu consigo enxergar longe, é porque eu estou apoiado nos ombros dos gigantes. Como ela está falando de memória, ela está falando desses gigantes que deixaram histórias. Então, se eu consigo enxergar longe, é porque eu fui me apoiando nesses ombros, desses gigantes que me antecederam. É muito linda. Então, vale a reflexão. Próxima semana eu vou botar no grupo, chama capítulo 2, violência. Tá? A gente vai seguir. Violência. Muito bom, muito bom. Hoje, temos aqui 40 minutos, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só fechar a porta aqui, que aqui em São Paulo tá um frio. Aqui em Petrópolis também. De rasgar a pessoa. Você está em São Paulo? Não, estou em Petrópolis, é no Rio. Não, a Natália. Natália, São Paulo? Mato Grosso do Sul. Mas tá frio também. Tá frio, né? Acho que tá o Brasil inteiro. Aqui ainda menos não. Bahia. Aqui tá 27 graus agora. Aqui em Valadares está calor, gente. Aqui mesmo? A previsão é que amanhã primeiro chega no Rio e depois chega aqui. Tudo nosso é assim, relacionado ao clima. Primeiro o Rio passa pela situação e depois Vitória, 1 dia, 2 dias depois, chega aqui em Vitória. É impressionante essa nossa herança com os cariocas. Melhorou a luz, Bruno? Oi, melhorou muito. Muito. Olha aqui, olha, saiu ali rapidinho, montou a luz. Que bom. Eu busquei um pequeno abajur. Bem melhor. Bem melhor. Outra coisa, veio como... Deu para mudar. Tem o Leonardo Marques, tem gente... Alguém mandou um bate-papo aqui. Deixa eu ver se é ele. Não. Não foi o Márcio. Tá. Vamos lá. Seguinte, eu vou sair hoje e a gente vai trabalhar com o princípio básico do viewpoint, que é a resposta sinestésica. Vocês vão estar se olhando por 1 minuto contado no relógio. Se vocês quiserem, Abel, vocês podem até tirar o fone e ficar realmente... Não, só me ouça, depois tira. E vocês vão estar 1 minuto se olhando e estão em ponto zero do corpo, fica confortável. Quando falar falar ação, vocês só fiquem confortáveis, sem movimentação nenhuma. A resposta sinestésica, para lembrar, a analogia mais fácil de lembrar é quando você bate a mão nas frentes dos seus olhos e você pisca. Você não pensa para piscar, você pisca porque tem uma reação, tem uma ação de fora, tá? Que bate aqui nos meus olhos e eu pisco. Então, a gente vai simplesmente parar, ficar confortável. E sempre a minha ação está relacionada com uma ação a minha reação está relacionada com a ação do outro. Então, aquele simples exercício. Eu não faço nada por conta própria. Eu só faço se alguém criou uma ação e eu faço uma outra ação. Tá? Eu vou ficar de fora vendo e eu vou criar um repertório onde mais se repetiram uma mesma ação. Desse repertório, eu vou seguir adiante com outra qualidade viewpoint, tá? Então, o nome desse tópico do viewpoint é resposta sinestésica, ok? Que é uma ação e reação corporal sem pensamento, sem querer ser interessante. Não precisa ser interessante, é só reagir, ok?
E se você não tiver nada para fazer, não sentiu estimulado por nada, tudo bem. O estímulo tem a ver com o outro, tem a ver com uma iluminação que se apaga, tem a ver com um som externo, tudo estimula você, para você ter uma reação física. Tudo certo? Entenderam? Beleza. Mais uma coisa. Tá? Ok. Beleza. Eu vou sair quando eu falar a ação começa. Necessariamente não começa, não precisa fazer nada. É só reagir ao que o outro faz. Se eu não quiser... Se fosse num coletivo, coletivo numa sala de ensaio, teriam 6 ações primordiais de trabalho. Correr, sentar, deitar, parar, pular e deitar... Esqueci uma. Correr, deitar, parar, sentar, pular e andar. São 6 ações. Então, a reação numa sala de ensaio só pode ser essa. Não pode ser outra. Tá? Mas como... isso vale para agora? Não. Tá. A câmera. Mas se você quer levantar, você tem que estar dentro do quadro. Tá? Dentro do nosso quadro aqui, tá bom? Se você se mudou para fazer isso, você faz, mas mantém filmado. Mantém aqui dentro. Tem que ser proporcional. Por exemplo, se a Natália pisca o olho, eu posso sair correndo? Ou tem que ter essa relação de proporcionalidade Não, ainda não. Ela pode fazer isso e eu posso vomitar. Isso. Pronto. Não precisa nem ter um diálogo, né? Nem ter assim, pode ser desconexo, né? E sim. Isso que você falou, Márcia, é muito bom, porque lá para frente dos viewpoints tem a ver. Isso tem a ver. É uma resposta proporcional. Mas isso é depois que está treinado, tá? Então, eu vou sair aqui um pouquinho. Vou tirar meu som, vou deixar só meu som. Sair. Fiquem no estado neutro. Vocês tem que estar se olhando. Ok? Prepara. Eu vou montar aqui, vou botar exatamente 1 minuto. O viewpoint trabalha muito com tempo mesmo. Tempo matemático, assim. 1 minuto é 1 minuto. Calma. Respira, contato com a sua respiração. Corta, ok. Vou fazer mais uma vez, eu tive um repertório, e eu vou ver se esse repertório, ele finca, ele é forte, ele é potente. Preciso ver mais uma vez. Márcio, o que você está executando no viewpoint são gestos expressivos. Gestos expressivos é que ele sai do lugar do gesto cotidiano, habitual. Por exemplo, você fez isso aqui, né? Não fez? Isso é um gesto expressivo. Vamos tentar ficar no gesto cotidiano. Muito legal. Você fez uma coisa muito artística. Quando você empurra a cadeira para trás, você fica em frente a um tipo de uma luz que ficou lindo.
Mas isso ainda não. Porque tem a ver com o viewpoint, se for ler, né? É o gesto expressivo, mas ainda vamos manter uma coisa mais simples, mais próximo do cotidiano. Eu não vou falar o que eu vi, vou falar daqui a pouco, mas faz mais próximo realmente do cotidiano. De coisa assim, olhar para um lado, respirar, levantar, ajeitar alguma coisa, ajeitar uma gola, mudar uma cabeça para um lado, aproximar. Bem piquititinho ainda, tá? Então, vamos lá de novo. Prepara, fica no lugar confortável. Se você quiser fazer de longe, porque eu sinto que você é bem corporal. Sinto que você tem um lugar mais expressivo. Se você quiser empurrar sua cadeira um pouquinho para trás, para ter essa liberdade de levantar, realmente levantar e olhar para o lado, eu achei lindo esse movimento. Se você parasse nesse movimento, para mim ia ser legal, porque você estava dentro do quadro. Quando você faz mais coisa, você vai para o expressivo. Quando você faz aqui, é sinal de, meu ponto de vista é muita luz no meu rosto, é alguma coisa que eu não quero ver, tá? Cotidiano. Mas quando você faz isso aqui, ele vai para um gesto expressivo, ele vai para um lugar da dança. Dá para entender? Ok. Fazer mais um minuto, eu já tenho um bom repertório aqui do que se repetir, ou seja, uma pessoa fez, uma outra pessoa fez, sem conexão, fez em momentos diferentes. Ok, prepara. Ação. Ok. Ai, que máximo. Eu falei sozinho aqui, cara. Acho que máximo uma coisa que aconteceu. Por exemplo, viewpoint do lado de fora e é artístico e é potente, porque é meu ponto de vista que tá vendo, quando 3 pessoas aproximam juntas. Parecia que 3 pessoas queriam ver algo que está fora da tela. É uma janela que eu quero ver fora da janela. É um momento. Então, eu vou guardando o repertório. O cara sempre tem que ter um olhar de fora, tá? No viewpoint. Para realmente estar guardando o repertório. Então, o repertório de ação que vocês mais fizeram, que eu achei potente para fora, que a gente vai usar para frente. Respiração forte. Teve uma respiração forte que o Abel fez algumas vezes, Márcio depois entrou na dele. E eu não sei se foi a Fátima ou a Sandra também que fizeram. Olhar para o lado. E esse olhar para o lado não foi repentino, foi um olhar lânguido para o lado. Teve uma aproximação que é muito potente para uma tela, para quem vê de fora. Uma aproximação. É muito, eu não sei o que quer dizer, mas quer dizer alguma coisa. E mão no queixo, se repetiu bastante. A mão no queixo. Agora é o seguinte, a gente vai fazer um exercício do viewpoint vocal. A gente vai pegar nosso texto. Eu não sei se já estão todos com texto aí que conseguem ler bem. E é um exercício, não sei se todos já passaram por isso, mas ele vem do viewpoint de velocidade e depois eu vou botar entonação. Entonação não.
volume, vamos chamar de volume, a gente trabalha com volume. E, velocidade é a forma de falar o texto, e de uma forma direta, sem cair nem levantar o volume. Ela é reta. É um tipo de som que você escolhe e esse som se permanece até o final. Como é que a gente faz essa divisão? Eu vou querer só 2 pessoas por enquanto. Não vai ter ordem, por enquanto, de Anton nem esposa. Vai ser o seguinte. Eu vou falar... Gente, eu estou no trabalho, não posso abrir a câmera, nem o áudio. Mas estou aqui. Eu não consigo ler. Tá bom. É uma dúvida, eu falo por aqui. Alguém pergunta para o Bruno e ele lê, talvez. Tá bom. Eu não estou conseguindo ler ao mesmo tempo, tá? Abel, assume essa função? Assumo. Obrigado. Então é o seguinte. Vamos começar com o Márcio e com a Sandra. Seguinte, o Márcio vai começar a ler os 2 personagens. Vai pegar uma respiração, vai começar a ler. Quando você parar, a Sandra vai continuar da onde você parou. E isso é um trabalho de respiração e de segurar o volume. E vai chegar... 5? Tá? Qual é a cena com a página? Para mim, é a página 10. Ok. Então é a cena 5. Mas tem uma partezinha só Anton e a esposa. É bem no início aqui. A Marla, né? Antes de programar o meu tempo, aí, né? Tem um monólogo dela. Aí, dessa tem Anton e a esposa. Mas qual é... Eu vi esse texto no WhatsApp. Qual é esse aqui da preparação do diretor? Não, a gente está agora no texto da dramaturgia, no drama dispersão. Ah, tá. Aquele que eu imprimi da última aula. Tá. Mas você pode desligar o seu áudio, Fátima, e a gente vai ficar só com o áudio da Sandra e do Márcio, tá? Ligados. Então é o seguinte. O Márcio vai falar o texto sem pontuação, porque é um exercício de respiração e de volume e de entonação. É uma única entonação. Assim que ele parar, onde ele parar, a Sandra continua. Então, é um exercício de escuta mesmo, de estar ligada no presente, tá? Entenderam? Eu defino, eu paro quando eu quiser ou quando minha respiração acabar. Você para quando sua respiração acabar, tenta não entrar no ar residual. Não, entra quando você sentir que ela está acabando, você para. Ok? Fala. Márcio, começa aqui no Anton. Se você parasse de programar, não é isso? Isso. Ok. E vou, mais uma vez lembrando, não tem personagem, é só o texto, tá? Não interessa se o homem ou o Anton, tanto faz. Segue o texto. Então, sem variação de ritmo. Nada, direto, não precisa nem respeitar a pontuação. É um robozinho. Se você parasse de programar meu tempo, é meu, tudo que você faz é cruzar meu caminho, perceba o corte do meu dedo indicador esquerdo e a fonte do meu... É para eu ler como se eu nunca tivesse feito teatro na vida. Ou isso. Ou isso. Prepara, eu vou desligar meu som, eu vou dar o ação. Vou desligar meu vídeo. Ação. Se você parasse de programar o meu tempo, é meu, é tudo que você faz é cruzar meu caminho. Parou? Então, vou voltar. Seguinte, quando ele der essa respiração, Sandra entra. Ok. Tem lacuna. Agora é um exercício de observação sobre o Márcio, sobre o seu parceiro de cena, e o texto não pode parar. E não tem certo nem errado, não precisa ser perfeito, não. Vai embora. Prepara, vai começar de novo, Márcio. Prepara, ação. Se você parasse de programar o meu tempo, é meu, é tudo que você faz é cruzar meu caminho, perceba o corte no meu dedo indicador esquerdo, é a fonte desse vermelho. Porque geralmente limpa meu sangue manchado as cenouras, mas eu não faço nada, só observo como se esse sangue fosse de outra pessoa. Eu consigo ir embora toda essa carne em volta de mim e me transforma em um extraterrestre. Capaz de sangrar em cima de cenouras sem perceber, pensando bem, sangrar desse jeito é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu não sou a mulher ideal, mas sou melhor do que ele, o puto fala. E aí, vamos preparar o jantar, como vai ser?
Sei que tenho que matá-lo, sei que a única opção que tanto abusa é assassinar esse egocêntrico psicopata. Ele continua falando como disco velho. Estou com fome, preciso almoçar. Como vou colocar dinheiro em casa? Se você não me alimenta, você é tão cega que não percebe tudo que eu faço por você, porque se visse... Estaria todo dia me esperando na porta de casa com as minhas sandálias na boca, sua maldita parasita. Quis dizer parasita, mas as palavras não saem direto da boca quando se recebe uma facada. Está morto, meu amor. Meu amor. Ok. Ei, Marcos. Ok. A Fátima, você deu uma respirada ali, tá? Você deu uma respirada, velho. E aí, quando a outra pessoa sentiu que a outra respirou, entra. Vamos, Abel e... Cadê a Fátima? Tá aí, Fátima? Tá. Vamos, Abel e Natália, a mesma coisa? Vou com vocês a mesma coisa e depois eu vou subir uma etapinha para uma próxima dupla, tá? Só para a gente não ficar preso, que é só um exercício de velocidade de texto, manter o mesmo volume, vai até onde acaba seu ar. É nós três? Ou não? É nós três? Não, Abel e Natália. Que decidem quem vai começar. Márcio, quando a gente for repetir, quando chega na sua vez, não pega o ar. Quando chega na sua vez, você já tem que estar pronto. Então, vou dar um exemplo. Oi? Calma. Não era só o Abel e a Natália? Me perdi agora. Sim. Mas eu estou te dando uma orientação que serve para... Ah, tá. Desculpa. Quando chegar na vez, por exemplo, e aí vai preparar meu jantar, como é que vai ser? Aí, quando chegou na sua vez, você fez assim, ó. Você já tem que estar com ar. Então, é o teu controle de oxigenação, porque vai ser em qualquer momento. Então, você já está respirando, tá ouvindo e já está respirando, porque você não pode pegar o ar. O ar já tem que estar. Então, na verdade, assim, independente da quantidade de ar que ele possua, às vezes ele vai conseguir falar mais texto, às vezes, pelo pouco ar que ele tem, ele vai falar menos texto. Perfeito. É esse o lugar do exercício, porque é o lugar da escuta. Uhum. É o lugar da prontidão para o texto não ficar em lacuna. Não cair numa pausa, não cair num nada. Ok? Decidem quem vai começar. E aí, Natália? Eu ou você? Pode Pode começar? ser. Então vai, pode começar. Prepara, ação. Se você parar de programar o meu tempo, é meu e tudo que você faz é cruzar meu caminho. Perceba o corte no meu dedo indicador esquerdo, é fonte desse vermelho intenso que está manchando. O que geralmente é limpo. O meu sangue está manchando cenouras. Mas eu não faço nada, só observo. É como se esse sangue fosse uma de outra pessoa. Eu fico, não consigo ir embora. E toda essa carne em volta de mim me transforma em um extraterrestre capaz de sangrar em cima de cenoura sem perceber. Pensando bem, sangrar desse jeito é melhor que coisa que aconteceu hoje. Eu não sou a mulher ideal, mas estou melhor do que ele. O puto fala, e aí, vai preparar o jantar ou como vai ser? E sei que tem que matá-lo. Sei que a única opção que tem em todo abuso é assassinar. Egocêntrico, psicopata, ele continua falando como um velho disco. Estou com fome, preciso almoçar. Como vou colocar dinheiro em casa se você não me alimenta? Você é tão cego que não percebe que tudo que faço é por você. Porque se visse, estaria todo dia me esperando na porta da casa com as minhas sandálias na boca. Sua maldita paralisa. Quis dizer parasita, mas as palavras não saem direto da minha boca. Quando se recebe uma facada, está morto, está, meu amor? Meu amor. Perfeito. Natália. Gente, todas as vezes, Natália, eu tinha acabado, o ar estava acabando, você soltava o texto. Falei, caraca, que raiva. Eu abastecia esperando o texto. E quando você terminava, estava quase acabando o ar. E é isso mesmo. Essa é a brincadeira do exercício. Porque o primeiro ponto, Natália estava muito pronta a entrar. Ela estava em prontidão. Mesmo que você tivesse ar, você parava, ela entrava. Você parava, ela entrava. Pode ser uma questão da leitura, pode ser a questão da respiração, mas essa é a brincadeira. Parou, entrou. Parou, entrou. Não importa se foi questão do ar ou a questão da leitura, que não pegou a leitura. Não interessa. Muito bom. Esse é o lugar. Vou querer que faça Fátima e Márcio, agora estou fazendo rodízio, voltando assim para os primeiros. Agora é a brincadeira do volume. Então, eu vou fazer esse mesmo tipo de texto,
esse mesmo tipo de esse mesmo tipo de respiração e você vai aumentar e abaixar o volume em qualquer momento que você quiser. Então você vai estar. Se você parasse de programar meu tempo, tudo que você faz é cruzar meu cabelo. Perceba o corte de indicador no meu e abaixa. Eu descobri a leitura com graduação de volumes. Tá? Sem intenção, né? Sem intenção nenhuma. Só a gente está brincando de velocidade do texto, volume e contínuo. E o outro entrando no lugar que ele parou. A Natália deu um bom exemplo da Natália Bel. Ele parou, ela entrava. Parou, entrava. Não tinha lacuna. Tá? Mesmo que não tenha muito ar. Se fosse só falar 2 palavras, são 2 palavras. Ok? É como se fosse a própria pessoa lendo tudo, né? Como se fosse esse exercício. A mesma pessoa lendo tudo. Parece que não tem parada. Não tem nenhuma psicologia, Fátima. É um trabalho de eu ler um texto. Não entra em personagem. É um texto só, para os 2. É isso, só isso. Tá bom? Tá, vamos lá. Prepara. Márcio, vê quem vai começar. Vai, Fátima, se joga. Tá. Se você parasse de programar o meu tempo, é meu. E tudo que você faz é cruzar meu caminho. Perceba o corte no dedo indicador esquerdo. É a fonte desse vermelho intenso que está manchando, que geralmente é limpo. O meu sangue está manchando as cenouras, mas eu não faço nada, eu só observo. É como se esse sangue fosse de uma outra pessoa. Eu não consigo ir embora. E toda essa carne em volta de mim me transformam em uma extraterrestre capaz de sangrar em cima das cenouras sem perceber. Pensando bem, sangrar desse jeito é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu não sou mulher ideal, mas... Melhor do que ele. O puto fala. E aí, vai preparar o jantar? Ou como vai ser? Sei que tenho que matá-lo. Sei que a única opção de tanto abuso é assassinar esse egocêntrico psicopata. Ele continua falando como um disco velho. Estou com fome, preciso almoçar. Como vou colocar dinheiro em casa se você não me alimenta? Você é tão cega que não percebe tudo que eu faço por você. Porque se estaria em dia me esperando na porta de casa com as minhas sandálias. Sua maldita parasita. Quis dizer parasita, mas as palavras não saem direito da boca. Quando se recebe uma facada, está morto. Está morto. Está, meu amor? Isso. Márcio foi no lugar lá. Márcio estava mais atento, mas em alguns momentos deu pegadinha, né? Não sabia se entrava ou não, a gente não sabia se a Fátima parava ou não. É porque eu fiquei confuso, por exemplo. Eu entendi que assim, ela parou de falar, eu entro. Isso, é isso. É como a resposta sinestésica, só com a voz. É isso. E aí a resposta sinestésica tinha que ir para Fátima. Fátima, você ouviu a voz dele e parou. É realmente ter essa escuta. Ouviu. Eu não posso estar dentro de mim, eu vou continuar. Não, parou. Ouvi, parou. O jogo é pá, pá. É mais ação e reação rápida. Mais parecido com aqueles exercícios de... do que com um exercício de respiração e controle, blá, blá, blá. Não, é só parou, falou, parou, falou. E eu gostei uma coisa que você fez, Márcio, que foi você realmente brincou com as modulações. E eu vi que uma hora a Sandra ria. Então você brincou com a modulação que gera graça no outro. Isso foi um aumento de volume. Você não interpretou, mas vem uma interpretação, porque você coloca fisicamente mais força. Então vem, sem você querer, uma interpretação. É um físico. Então, errou, está certo.
Só o ritmo e o volume já altera suas emoções, já traz suas ações físicas. Exatamente, a brincadeira é nesse lugar. Agora, e gostei que você também conseguiu conduzir. Em nenhum momento eu falei que o texto tem que ser rápido. O texto ele tem que ser falado com a respiração. Então você começou a segurar as palavras e eu via que era numa mesma respiração. Isso É legal. Eu tenho a menor consciência disso, mas... Pois é. Ficar ligada nisso. Então, ligados nisso. Então a gente vai fazer o seguinte. Natália ficou sem a dupla. A Natália vai repetir. Um homem vai repetir, tá? Acho que a Sandra ficou sem a dupla. Não, Natália. Para as duplas, eu vou querer só ver a leitura, tá? Não tem nada de agora um pouquinho mais de tempo. A gente já entendeu um pouquinho o texto. Se vocês quiserem alguma contextualização do texto, se vocês acham importante isso, eu posso falar. Porque aqui é um casal. Sendo que a esposa tem horas que sai dessa relação que ela está para confidenciar isso para uma outra pessoa. Onde está nisso? Percebo o corte do meu indicador esquerdo. É fonte desse vermelho intenso que está manchando, que geralmente é limpo. Quer dizer, caindo aqui nessa bancada branca da fórmica aqui, né? Meu sangue está manchando as cenouras. Pá. O puto fala. O puto é o que não está aqui. Puto fala. O cara entra no presente. E aí, vai preparar o meu jantar? Como é que vai ser? Ela volta, confidencia. Sei que tem que matá-lo. Sei que a única opção de tanto abuso é assassinar esse egocêntrico, psicopata. E ele continua falando que nem um disco velho. Então, conforme presente, o ator, homem, está no presente. Ela entra no presente e vai na confidência. Tudo bem? Tudo bem até aí, né? Não tem muito contexto, assim, no sentido para vocês, assim, por que eles estão falando isso? É isso. É essa a história. Aí ele fala, sua maldita para... E ela completa a frase. Ele quis dizer, só que ela enfiou a faca nele, mata. Sua maldita para, quis dizer parasita. Mas as palavras não saem direito da boca quando se percebe uma facada. Está morto. Percebeu a merda que fez. Meu amor, tipo, está vivo? Está vivo? Está vivo? Não acredito que eu fiz isso. Nessa falinha, meu amor, é tudo isso. Tá? Matei. Fiz a merda impensada. Tá bom? E aí a Natália um homem vai repetir com a Natália. Já vou dar uma camada, tá? Deixa eu ver, 37. Vou dar uma camada. Em algum momento vai ter que ter respiração forte, olhar para o lado, aproximação e mão no queixo. Vocês escolhem entre essas 4 qualidades de viewpoint que nós fizemos no começo. O repertório ficou assim. Respiração forte, olhar para o lado, aproximação e mão no queixo. Vocês vão escolher esse momento. Agora, como se combina agora, né? Não tem como. Só pelo WhatsApp, não. Então, vamos tentar, vamos fazer uma dupla. Qual é a primeira dupla que quer fazer? Escolhe no texto, bota no texto, já que você vai escrever, a gente faz bem mecânico, bem exercício. Escolhe, bota no texto ou pensa onde você vai respirar forte, que seja visível isso para a plateia, onde você vai olhar para o lado, onde você vai aproximar, onde você vai botar a mão no queixo. Quer usar todas? Não, não é necessário. Pode usar só 1, 2. Posso repetir? Pode repetir. Tenha 1 minutinho só para vocês verem o lugar individualmente que vocês vão colocar essas... Depois, quando... Bruna, eu dentro de uma sala de ensaio, no caso, isso daria... Deixa eu falar. Vai, pode ir enquanto eu respondo ele, tá? Eu respondo o Leonardo aqui, que ele mandou uma pergunta.
A gente tem que fazer alguma coisa agora? Não, né? Eu acho que a gente tem que marcar no texto onde a gente vai respirar fundo, onde a gente vai olhar para frente, olhar para o lado. Podemos? Uhum. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Vou pedir para quem não tiver em cena desligar o áudio e a câmera. Eu também. Eu vou ficar só com o áudio ligado. Quem é que vai fazer? Abel? Ah, tá. Abel e Sandra. Abel, quem vai? Qual é a dupla? Eu posso ser eu e Sandra, então. Vamos lá, Sandra. Liga seu áudio aí, está sem áudio ligado. Ok. Pode dar o tempo que vocês quiserem, pode ter uma interpretação, pode vir o que quiser, tá? Prepara. Eu começo, tá, Sandra? Isso, você é o Anton, a Sandra é a esposa, agora se estabelece os personagens. Tá. Ação. Se você parasse de programar o meu tempo, é meu. E tudo o que você faz é cruzar meu caminho. Perceba o corte do meu dedo, indicador esquerdo. É fonte desse vermelho intenso que está manchando o que geralmente é limpo. O meu sangue está manchando as cenouras, mas eu não faço nada, só observo. É como se esse sangue fosse de uma outra pessoa. Eu fico, não consigo ir embora. E toda essa carne em volta de mim me transforma em uma extraterrestre, capaz de sangrar em cima de cenouras sem perceber. Pensando bem, sangrar desse jeito é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu não sou a mulher ideal, mas sou melhor do que ele. O puto fala. E aí, vai preparar o jantar? Ou como vai ser? Sei o que tem que matá-lo. Sei que a única opção de tanto abuso é assassinar esse egocêntrico psicopata. Ele continua falando como um disco velho. Eu tô com fome, eu preciso almoçar. Como eu vou colocar dinheiro em casa se não tem como me alimentar, nem tem ninguém que me alimenta? Você é tão cega que não percebe. Tudo que eu faço por você. Porque se visse, estaria todo dia me esperando na porta de casa com as minhas sandálias na boca. Sua maldita parasita. Quis dizer parasita. Mas as palavras não saem direito da boca. Quando se percebe uma facada, está morto. Está morto. Está? Meu amor! Isso aí. Boa. Boa. Não vou pontuar nada por enquanto. Quer dizer, posso pontuar um pouquinho mais, assim. Fátima, quando você for repetir, que não vai ser hoje, bota mais vermelho nessa mulher que foi abusada por tanto tempo, maltratada por tanto tempo. Bota mais raiva, mais, você não aguenta mais. É o momento que você vai matar. Você já quis várias vezes, mas hoje você vai matar ele. E Abel, mais escrotão, mais... Pensa que você traz de todas essas questões de jornais desses caras que abusam. Uhum. Você é que é tipo dessa galera. Eu senti falta de não colocar toda hora, mas às vezes no final, no início de uma frase, um porra, um caralho, alguma coisa do tipo, pode? Livre, sim. Isso é um Então, texto tá. base. Pode desrespeitar ele um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, próximas duplas.
Fátima, abre o seu áudio. Nós, Fátima. Vamos lá. Vamos nós. Fátima e Márcio. Então, a Bel pode sair. Fátima e Márcio, vou colocar uma dificuldade, que é um trabalho de coisa, né? A gente vai manter o repertório que vocês escolheram, da respiração, ou do olhar para o lado, ou mão no queixo, ou aproximação na tela. Não estou dando a dica. Só estou falando, olha isso e olha o texto. Que eu já te falei que tem uma pessoa do lado e tem uma confidência, tá? Só estou provocando. E a outra, agora, vocês vão poder botar volumes. Escolhe momentos que tenham volumes. Não precisa agora escolher assim psicologicamente. Tenta trabalhar com volumes, tá? Prepara. Ação. Se você parasse de programar o meu tempo, é meu. E tudo que você faz é cruzar meu caminho. Percebo corte na minha mão. O meu dedo indicador esquerdo é fonte desse vermelho intenso que está murchando o que geralmente é limpo. O meu sangue está machucando as cenouras, mas eu não faço nada, só observo. É como se esse sangue fosse de uma outra pessoa. Eu fico... não consigo ir embora. E toda essa carne em volta de mim me transforma em uma extraterrestre capaz de sangrar em cima de cenouras sem perceber. Pensando bem, sangrar desse jeito é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu não sou mulher ideal, mas sou melhor do que ele. O puto fala. E aí? Vai preparar o jantar ou como vai ser? Sei que tenho que matá-lo. Sei que a única opção de tanto abuso é assassinar esse egocêntrico psicopata. Ele continua falando, como um disco velho. Eu tô com fome! Eu preciso almoçar! Como eu vou colocar dinheiro em casa se você não me alimenta? Você é tão cega que não percebe que tudo que eu faço é por você. Porque se visse, estaria todo dia me esperando na porta de casa com as minhas sandálias na boca. Sua maldita parasita. Quer dizer parasita. Mas as palavras não saem direto da boca. Quando se percebe uma facada. Está morto. Está morto. Está morto, meu amor. Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou dizer por quê. Você usar o volume, Márcio, não sei como é que é para fora isso, para mim. Quando você usa o volume no teu pequeno monólogo que você tem, você fala lá, e depois se você faz uma coisa aqui, você me cria uma questão daqueles dos 3 S's. Você me cria uma surpresa. Então você fala, estou com fome, preciso almoçar, vou colocar dinheiro. Você Sabe que a gente não tá te vendo, né? Ah, desculpa. Eita. É muito bom quando você fala assim, você está com fome, vou colocar dinheiro em casa, você não me alimenta, você é tão... Aí, não sei se qual momento você fala assim, você é tão cega que não percebe. Sabe o que aconteceu? Me deu pena de você. E você botou um contraste, você me deu uma dicotomia, você defendeu o personagem, você me fez ver o que ainda não fiz, de não achar ele só escroto. Sim, sim. Maravilhoso isso. Foi planejado, querido. Você acha que eu passei a tarde trabalhando nisso, enquanto o povo ficava lá na reunião, eu ficava lendo o texto. Eu desliguei a câmera, o povo na reunião lá, e eu fiquei trabalhando o texto, que era muito mais legal do que ficar na porra. Ele de uma forma assim, de você... O teu ator me fez ver que defendeu ele, que ele está certo nisso que ele está falando.
Seu ator na vida vai achar esse personagem escrotíssimo. Mas para a peça, você está convicto. E a Fátima também. Mas eu fiquei pensando numa coisa que é assim, né? O meu pai, eu cresci com meu pai gritando com a minha mãe. Mas eles se amam enlouquecidamente. Teve um momento da minha vida que eu entendi que é o ódio que os aproxima. Meus pais também. Foi pegar a memória, né, Márcio? E eu estou trabalhando na psicóloga umas coisas que é um pouco dessa coisa. Eu começo a entender que meu pai gritava com a minha mãe porque ela não conseguia ser a mulher que ele queria. E não que ele era só escroto. Então... Muito bom, muito bom. Então tá, a gente já viu que volume dá certo, você escolheu sem pensar, quer dizer, tinha uma questão da tua inteligência, e a Fátima aproximar, fazer o texto aqui, essas coisas de olhar para o lado, também me remete que você está no mesmo espaço com ele, estando em casa. Aí, tá? Muito bom os dois. Natália, com a Bel, vamos desligar câmeras para a gente terminar hoje e eu dar as orientações para a próxima, para terça. Vai. Cadê o Abel? Tá me vendo aí, Natália? Tá com áudio, gente? Você consegue estar em horizontal? Aê! Peraí, eu tenho que pegar o texto. Porque a bateria do notebook acabou. E aí eu tive que entrar pelo celular. Peraí, só um pouquinho. Já tinha até fechado o texto. Também, Abel, é interessante esse ponto de vista. Não precisa ser parado, não, se você não quiser. Pode ser essa câmera na mão. É até bonito. Tá? Não assim. Isso é feio. Mas eu só quase deixei o telefone cair, tudo bem. Essa câmera que vai para o teu olho, essa câmera que vai pertinho da sua boca, me dá uma questão artística bem interessante. Se quiser. Se não quiser, deixa paradinha, para você ler o texto confortável, tá? Prepara. Você tá certo aí, Abel? Tá tudo bem? Ação. Se você parasse de programar o meu tempo, é meu. E tudo que você faz é cruzar o meu caminho. Percebo o corte no meu dedo. Indicador esquerdo. É fonte desse vermelho intenso que está machucando, que geralmente é limpo. Meu sangue está manchando as cenouras. Mas não faço nada. Só observo. É como se esse sangue fosse de uma outra pessoa. Eu fico. Não consigo ir embora. E toda essa carne em volta de mim me transforma em um extraterrestre, capaz de sangrar em cima de cenouras sem perceber. Pensando bem, sangrar desse jeito é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu não sou a mulher ideal, mas sou melhor do que ele. O puto fala. Ai, merda. E aí? Vai preparar o jantar ou como vai ser? Sei que tenho que matá-lo. Sei que a única opção de tanto abuso é assassinar esse egocêntrico psicopata. Ele continua falando, como um disco velho. Eu tô com fome. Você tá me ouvindo? Eu preciso almoçar. Caralho. Eu sei que é um... Como é que eu vou colocar dinheiro em casa se você não me alimenta? Se você é tão cega que não percebe tudo que eu faço é por você. Porque se visse, estaria todo dia me esperando na porta de casa com as sandálias na boca. Sua maldita parasita. Quis dizer parasita? Mas as palavras não saem direito da boca quando se recebe uma facada. Está morto. Está morto. Está? Meu amor? Boa! Muito bom. Muito bom, muito bom. Natália, ela tem uma questão mais audiovisual. Você trabalha mais um audiovisual, sem levantar a voz, mais aqui. Interessante esse tipo de trabalho. De sem muito rosto. É só na entonação.
E foi bom com as escolhas que você se aproximou, você olhou e onde você viu o volume também que você escolheu. A Bel foi mais denso, mais escrotão, bem melhor. Então, para a próxima, só para não coisar muito em vocês, queria que vocês anotassem o seguinte. A gente vai trabalhar um verbo de ação nesse texto. Que vocês combinassem em duplas, tá? E realmente combinassem. Tem que ter um surgimento de um objeto. Eu poderia sugerir um só, que seja significativo para cada personagem. Isso é uma tarefa. Um objeto. Queria que vocês mantivessem esse padrão de escolhas de ação. Respiração, olhar para o lado, aproximação e mão no queixo, se valer. Você fez também, né, Natália? Você botou a mão no queixo aqui uma hora, que não aguentava mais. Vou botar mais uma dificuldade. Você vai escolher uma frase, que a gente está como exercício, tá? Você vai escolher uma frase para usar um verbo de ação, que é o seguinte. Eu vou falar 3 e cada um escolhe o seu, seu verbo de ação. Sacudir, socar, flutuar. Sacudir, socar, flutuar. Mais uma vez, sacudir, socar, flutuar. Você vai escolher uma frase que você vai estar falando nessa intenção. Você não vai precisar socar. Você vai falar como se estivesse socando. Ok? Sacudir, socar. Você escolhe o que você quer fazer. E a gente vai ter que perceber onde você escolheu esse verbo de ação. Tá bom? Meus amores, por hoje é só. Então, para a semana que vem, tem o texto, falar um pouco sobre violência. Tomara que todo mundo chegue podendo falar e discutir sobre a violência. Tem a ver com esse trabalho. Por incrível que pareça, a violência da Anne Burger não é violência física, é uma violência da coragem. Vale a pena ler, porque é sobre coragem. A gente vai ler esse texto novamente e fazer os exercícios, ok? Mas agora eu quero combinado. E aí, não sei, se vem com uma roupa diferente que você escolheu, se você escolhe um objeto, trabalha com esse objeto aqui pertinho, tá? Agora é um pouco mais encenado. Gasta 1 minutinho do tempo das duplas, para fazer isso. E, Natália, fala se o Vander vai vir. Você ia perguntar. Terça. Se ele não tiver na terça, mantenha a dupla com a Bel. Tá bom. Pega 2 minutinhos. Olha, eu vou fazer com isso, a Bel. Beleza. Combina 2 minutinhos com a pessoa. Não precisa nem gastar muito do seu tempo. O Leonardo está dizendo que ele vai estar. Tá bom. Então, o Leonardo vai fazer com a Natália. Tá? Se o Vander tiver, nem sei quem é o Leonardo, você vai descobrir quem ele é. Eu tô com a impressão que ele é o Wander, será? Ele entrou pelo celular de alguém? Eu não sei como é que ele entrou aqui. Não, ele está dizendo que não. Tá bom. Então, aí você faz com o Léo, se o Léo tiver, ele entrou pelo link. Depois, manda um WhatsApp para mim, Léo, para a gente colocar no grupo. Natália faz com o Léo e com o Vander. Se o Vander não tiver, faz com o Léo e com a Bel. Ok? Beijos, queridos. Obrigado, tá? Certo. Tchau. Beijo. Fátima. Tchau, eu te procuro, Márcio. Eu te procuro. Ah, tá. Eu queria combinar agora. Tá. Então, tchau, todo mundo. Vou sair, hein? Tchau. Vou mandar essa Ô, Márcio. Diga. Mas a gente faz o seguinte, olha só.